Olá pessoal, vamos aproveitar esse tempo aqui agora para responder nossas questões de revisão. Lembrando que se você ainda não respondeu o questionário, eu recomendo que você primeiro vá lá para tentar responder o questionário e depois, caso tenha ficado alguma dúvida e queira reforçar algum conteúdo, venha aqui para este vídeo para você entender especificamente uma questão ou outra, né? Com mais detalhes. Então vamos lá. As questões podem mudar um pouquinho de ordem aqui, né? Tanto as questões quanto os itens dentro da questão por configuração do SIGA, mas são as mesmas questões e os mesmos itens. Então pode ser que tenha essa mudança de ordem, mas são as mesmas questões. Vamos lá. Primeira questão. A manutenção preventiva garante uma vida útil maior e um melhor funcionamento dos dispositivos, evitando, por exemplo, o mau funcionamento do software ou a perda de componentes importantes, como processadores e discos rígidos. Identifique a alternativa que contenha a recomendação incorreta de manutenção preventiva. Então, a gente tem alguns tipos de manutenção de computador. A preventiva, como o nome sugere, é aquela que previne, que vai evitar que problemas futuros ocorram, né? Então, são ações que a gente vai tomando ao longo do tempo para que a gente mantenha a saúde do equipamento, né? Assim como a gente tem uma manutenção preventiva da saúde humana, né? A gente toma uma série de ações para evitar problemas no futuro. Então, consultas regulares, alguns exames regulares, uma boa alimentação. Então, são ações que a gente toma para que no futuro, caso aconteça um problema, de vez em quando pode acontecer um problema imprevisto, normal que isso aconteça em um momento ou outro, mas a gente tenta evitar tomando ações preventivas, né? Ações que são boas para a saúde, tanto humana quanto do computador. Então dá para fazer esse paralelo. No caso aí, a opção incorreta, que não apresenta uma ação de manutenção preventiva, é a letra A, verificação e remoção de vírus e softwares maliciosos. Por quê? Porque aí no caso você vai ter que efetuar uma manutenção corretiva. Se o seu computador está infectado com um vírus ou algum aplicativo maligno, né, do mal, para fazer alguma ação do mal, o problema já aconteceu. Então você não tem como prevenir mais, ele já aconteceu. Você vai agora remediar, você vai corrigir o problema. Então equivale também à saúde humana. Você pode fazer exercício físico, pode se alimentar bem, pode fazer exames regulares, mas porventura você pode ser infectado com um vírus, né? E aí você vai tentar corrigir, você vai fazer uma correção. Então você vai tomar remédio, vai tomar uma série de atitudes, mas aí já não é mais prevenção, aí é uma correção. Então, as outras opções dessa questão são ações preventivas. Então, de tempos em tempos, verifique os seus drivers. A gente vai ter ainda um momento para discutir com bastante detalhe essa questão dos drivers. Verifique se eles estão atualizados, se não tiver, atualize-os. De tempos em tempos, faça a limpeza quanto à poeira, etc. Verifique a entrada e saída de ar dos coolers, dos dissipadores, dos coolers e dos exaustores das ventoinhas, né? Veja a questão da pasta térmica, remova arquivos que são desnecessários, que estão ocupando espaço no seu HD. Então, essas ações da letra B até a letra E são ações que você vai tomando, às vezes, de tempos em tempos, né, para uma prevenção de um problema futuro. A letra A não, é um problema que aconteceu, então você, mesmo prevenindo, ele aconteceu por algum motivo, e aí você vai efetuar a manutenção corretiva. Então é só um detalhe da terminologia aí, né? Vamos lá, segunda questão. Ao realizar a limpeza e a manutenção do computador, após o processo de remontagem, a máquina não ligou corretamente. Levando em consideração os diversos componentes presentes na placa-mãe, analise as afirmativas abaixo que apresentam prováveis causas desse problema. Então é comum e a gente encontra nas nossas práticas, né? A gente faz aquela desmontagem completa, quando a gente monta o computador, ele não liga. Então alguma coisa a gente fez de errado ali. Então aqui tem algumas opções de possíveis causas para a gente marcar as opções corretas, né? Primeiro, a instalação incorreta do conector da fonte de alimentação do computador. Certo, né? Então, se a gente não conecta a fonte de alimentação, o computador não vai ligar corretamente porque ele não vai receber energia elétrica. Então, a primeira já está correta aqui. Segunda, instalação incorreta do cabo de alimentação da ventoinha do cooler do microprocessador. Dependendo do modelo de sua placa-mãe, isso pode ser um problema. Se não ligou o cooler, a placa-mãe identifica que não tem uma ventoinha, né, funcionando, então o seu processador vai superaquecer. Para evitar esse problema, ele nem liga o bip ou dá uma mensagem de erro. Então, é uma possibilidade também do computador não ligar corretamente. Terceira opção é você instalar incorretamente o cabo SATA do seu HD. Então, você não instala o cabo SATA do HD,
seu computador ele não vai iniciar corretamente. Então, provavelmente ele vai ficar na tela preta dizendo que não encontrou o sistema operacional porque seu HD está desconectado. Para o computador, para a placa-mãe, para todo mundo, para todo o restante de equipamentos, não existe HD conectado. Então, não tem de onde buscar um sistema operacional para você iniciar e conseguir utilizar o seu computador. Então, é uma possível causa também esquecer de encaixar algum cabo aí SATA no HD. Quarto motivo de uma máquina não ligar corretamente, instalar de forma errada a memória RAM do seu computador. Também pode dar um problema e seu computador ficar bipando, não ligar ou apresentar uma mensagem de erro. Enfim, as 4 alternativas estão corretas, né? Então, são situações que você pode encontrar e que representam problemas relativos à inicialização aí correta do seu computador. Terceira questão, de verdadeiro ou falso, né? As placas-mães atuais suportam a tecnologia DDR4, mais recente, embora também aceitem versões de tecnologias anteriores, como DDR3 e DDR2. Falso, né? Uma placa-mãe, quando você compra, ela vem pronta para um tipo de tecnologia de memória principal, de memória RAM. Então, se você compra uma placa-mãe que aceita a memória RAM DDR4, ela só vai aceitar memórias RAM dessa tecnologia, não vai aceitar de tecnologias mais antigas, como a DDR3 e a DDR2. E entrando ainda em mais detalhes, então já dá para ver que essa questão é falsa, né? Então, entrando em mais detalhes ainda, ela não só aceita um tipo específico de tecnologia, como por exemplo DDR4, como só vai aceitar alguns tipos de memória DDR4. A gente tem memórias DDR4 de tamanhos diferentes, né? Vários gigas de capacidade de armazenamento. Além disso, a gente tem memórias DDR4 com velocidades de acesso diferentes também. Memórias que operam numa velocidade de acesso diferente. Claro que quanto mais rápido você conseguir consultar uma memória principal e ela te responder, melhor. Mas você tem que olhar se sua placa-mãe suporta aquela memória DDR4 mais rápido, mais lenta. Então tem um detalhe aí que a gente só vai encontrar no manual da placa-mãe. Quarta questão, considere a placa-mãe do nosso laboratório, né, dos nossos computadores do laboratório, que é essa aqui, da HP, e vamos marcar a opção correta. Então tem alguns itens numerados aqui, né, 1, 2 e 3, e aí temos algumas afirmações. O item 1 se refere ao slot PCI Express, falso, né, que são os slots de encaixe da memória principal, da memória RAM. Letra B, o item 2 se refere ao único local de encaixe da fonte de alimentação da placa-mãe. Falso também. Cuidado sempre com esses termos único, sempre, nunca. Esses termos muito fortes em uma frase, né, em questões de concurso principalmente, elas são em grande parte pegadinha. Então tenham cuidado quando vocês forem marcar questões desse tipo. E é justamente o erro dessa alternativa, né? Aqui não é o único local de encaixe da energia vinda da fonte. A gente tem um segundo local de encaixe que também recebe energia, que está aqui, né, ao lado do slot da memória RAM. Esse local aqui também recebe, a placa-mãe também recebe energia vinda da fonte. Item C. O item 3 se refere ao slot PCI Express, correto? Aqui é o local onde a gente pode expandir as capacidades do nosso computador, encaixando, por exemplo, uma placa de vídeo, né? Então, esse tipo de slot utiliza um barramento conhecido como PCI Express, né? É um PCI mais rápido. Então, é um tipo de conexão, né, de linhas de comunicação que tem aqui, de fios na placa-mãe, e de tecnologia que permite uma comunicação rápida, normalmente com equipamentos que envolvem essa velocidade mais alta, né? Como uma placa de vídeo de última geração, por exemplo. Item D. Letra D. O item 4 apresenta o local de fornecimento de energia SATA ao HD. O número 4 são essas regiões aqui, né, coloridas. Na verdade, aqui são os cabos SATA de dados e não de energia. A energia sempre vem da fonte. Então aqui a gente vai ligar o HD, correto, mas os cabos que transmitem dados, os arquivos que a gente quer abrir ou salvar no HD, e não energia. E a última questão, a última letra que está incorreta também, o item 1 é o soquete de encaixe da CPU. Falso, né? Que é a memória principal. O soquete de encaixe está aqui, inclusive com um processador conectado. Então o item certo é esse daqui, né? O item 3 se refere ao PCI Express. Aqui. Vamos lá, questão 5. Considerem os itens A, B e C e vamos marcar a opção correta, né? São encaixes da fonte, né? Então a gente vai encaixar aqui a fonte de alimentação.
Essa foto é de uma placa-mãe mais atual, então por isso que tem 3 encaixes, né? Um encaixe principal para a placa como um todo, um encaixe mais específico para o processador e aqui o encaixe para os dispositivos PCI Express, que já estão tão potentes, digamos assim, eles realizam tarefas tão específicas e exigem tanta energia que já tem um conector próprio nas placas-mães atuais. Então esses encaixes aqui são encaixes da fonte de energia, da fonte de alimentação do computador. Sexta questão. Para a desmontagem completa de um computador gabinete, enumere os passos na ordem correta de ações. Então é só lembrar o que a gente fez lá no laboratório, né? Então a gente tem 4 ações aqui, né? Retirar os parafusos do dissipador, retirar a placa-mãe do gabinete e colocar na bancada, retirar a memória RAM e o CPU, retirar todos os parafusos da tampa lateral do gabinete. Então qual seria a ordem correta para a gente desmontar o computador? Então seria primeiro D, né? Primeiro retira todos os parafusos da tampa lateral do gabinete, depois retira os parafusos do dissipador, aí a gente vai ter acesso à retirada da memória e do processador, né? E por fim a gente consegue desparafusar a placa-mãe completamente e colocar ela no gabinete. Então a ordem correta é DACB. Retira os parafusos da tampa do gabinete, depois a gente vai retirar os parafusos do dissipador, porque senão a gente não tem como desencaixar o processador. Aí na seguida a gente retira a memória RAM e o processador. E por fim, a gente pode desparafusar e retirar completamente a placa-mãe. Lembrando daquele detalhe. Cuidado quando você vai remover o processador. Aqui só foi para a gente ter uma noção de ordem. Mas a dica sempre, né, uma boa prática é você evitar sempre a remoção do processador, só em algum caso em específico. Né? O processador queimou, você quer trocar um processador por outro, alguma coisa do tipo. Mas só para uma limpeza e troca de pasta térmica não precisa remover o processador. Vamos lá, sétima questão. Sobre a aplicação da pasta térmica, analise o texto abaixo e marque verdadeiro ou falso. Então, para proceder com a troca da pasta térmica, é preciso seguir os seguintes passos. Desligar o computador, retirar o cabo de força, correto. Depois limpar o processador com álcool isopropílico, correto também. Limpar o dissipador com álcool isopropílico, né, de forma similar, também certo, e aplicar uma pasta térmica nova. Então, são as ações que a gente fez no laboratório, né? Então, é uma questão verdadeira. Oitava questão. Sobre descargas eletrostáticas. Descargas eletrostáticas podem causar nos chips 2 tipos de falhas catastróficas. Né? Os chips deixam de funcionar imediatamente após a descarga eletrostática, ou também a gente também tem uma descarga latente. Os equipamentos funcionam bem, só que depois de algum tempo a falha se manifesta de forma permanente ou intermitente, fica acontecendo uma vez ou outra. Então assim assinala a alternativa que indica uma forma incorreta de evitar descargas eletrostáticas. Então a alternativa é essa daqui, né? Segurar nos contatos metálicos ao manusear processadores, CPUs. A gente sempre vai evitar tocar nos contatos, né? Sempre segurando as laterais, o mínimo possível de contato e nunca tocando sobre os componentes que tem naquela peça ou nos contatos daquele dispositivo, né? Nos contatos da memória, nos contatos do processador, né? E as outras questões têm sempre boas práticas, né? Utilizar uma pulseira, utilizar uma luva, segurar pelas bordas. Se você não tiver nenhum componente, nenhuma ferramenta, você tenta se descarregar, tirar aquelas cargas eletrostáticas acumuladas no seu corpo, se pondo em contato direto com a terra, né? Para fazer um aterramento. E a opção incorreta seria essa daqui, né? Segurar nos contatos do equipamento, claro, a gente tem que evitar isso. Nona questão. Sobre manutenção de computadores, né? Analise o texto abaixo e marque verdadeiro ou falso. A manutenção preventiva tem como objetivo evitar quebras e o aparecimento de falhas em máquinas e componentes através de ações realizadas de forma periódica, como a troca de pasta térmica do processador. Correto, né? Então é justamente isso. A manutenção preventiva é aquele conjunto de ações que você vai tendo, é aquele cuidado que você vai tendo ao longo do uso do equipamento para que ele não manifeste falhas no futuro ou que para você evite, né, ao máximo que isso aconteça. Então você toma algumas ações de tempos em tempos, ações periódicas para evitar que isso aconteça. Que a gente viu na questão anterior lá. A gente faz limpeza, a gente troca a pasta térmica, a gente tira a poeira para que as ventoinhas funcionem corretamente e mantenham uma boa temperatura. Então são as ações preventivas, né? Então tá verdadeira. E a última questão aí, sobre o dissipador de calor, analise as afirmativas abaixo e marque as opções que têm os itens corretos. Então, item 1 aqui. Os materiais geralmente utilizados para a fabricação do dissipador são alumínio e cobre. Verdadeiro, né? Dissipador é aquele
dispositivo metálico que vai tentar ajudar a reduzir a temperatura do equipamento do qual ele está em cima. Então tem que ser feito de um material metálico com boa condutividade térmica, que roube calor daquele equipamento. Você coloca ele em cima de alguém que esquenta, de um equipamento que esquenta, o processador, por exemplo. Então é de um material metálico que conduza calor com facilidade, que roube do processador aquele calor com facilidade. Os materiais mais utilizados são alumínio e cobre, né? Sendo que o cobre é melhor, mais eficiente, só que é mais caro. Então, a primeira alternativa correta. Segunda alternativa aí, o material, a geometria, o tamanho e a quantidade de lâminas existentes no dissipador determinam o poder de dissipação do calor. Correto também, né? Então o formato do seu dissipador influencia. Se você faz um dissipador em formato de caixinha ou um dissipador todo feito de pequenas lâminas, como a gente viu lá no laboratório, com tamanhos diferentes, tudo isso influencia em como você vai retirar calor e ajudar a resfriar aquele dispositivo ao qual o dissipador está associado. Então a segunda questão também está correta, né? O tipo de material e o formato do dissipador influenciam sim. Terceira alternativa, os dissipadores ativos não são dotados de ventoinha, não possuindo a capacidade de resfriar superfícies que produzam grande quantidade de calor. Errado, né? Então quando você vai comprar um dissipador ativo, se você encontrar esse nome, na verdade vai ser um dissipador que já vai vir com a ventoinha. Como o nome sugere, ele ativamente ajuda a resfriar o equipamento, né? Através de algum equipamento extra, como a ventoinha. O dissipador por si só é só uma peça metálica. Então ela está incorreta. Quarta alternativa, os dissipadores dotados de ventoinha acoplada são chamados de cooler e são utilizados para refrigerar os microprocessadores e computadores. Então são o formato mais comum de você encontrar, é um dissipador metálico que tem junto a ele uma ventoinha, que a gente chama de cooler, que vai ficar ligada lá, girando, ajudando a resfriar também o processador. Ou outro dispositivo, né, que precise de dissipador e cooler. Então as alternativas corretas aí, 1, 2 e 4. É isso, pessoal.